Nos anos 70, o Brasil não dirigia carros. O Brasil vivia dentro deles. Era a década das estradas de terra que aos poucos viravam asfalto, das famílias inteiras amontoadas num só banco durante horas de viagem para visitar parentes no interior, do som do motor a ar que todo mundo reconhecia de longe, ainda antes de o carro dobrar a esquina. Era também a década em que ter um carro 0 km na garagem significava ter vencido na vida, significava status, significava que a família tinha finalmente chegado a algum lugar depois de anos de sacrifício e economia. O país vivia o chamado milagre econômico, um período de crescimento acelerado que colocou, pela primeira vez, o automóvel ao alcance de uma parcela crescente da população trabalhadora. Hoje vamos relembrar os 10 carros que definiram essa época não necessariamente pelos números de vendas, mas pelo lugar que ocuparam na memória de quem viveu aquele tempo, de quem cresceu vendo esses modelos passarem pelas ruas do bairro, estacionados em frente às escolas, enfileirados nas concessionárias recém-inauguradas. Começamos pelo mais simples de todos, e também pelo mais impossível de ignorar. O Volkswagen Fusca já rodava havia mais de 2 décadas quando os anos 70 chegaram, mas foi exatamente nesse período que ele se consolidou como parte inseparável da paisagem brasileira. As fábricas da Volkswagen em São Bernardo do Campo trabalhavam a todo vapor, produzindo milhares de unidades por mês, e ainda assim as filas de espera em algumas concessionárias chegavam a durar meses inteiros. O motor a ar, sem radiador, sem líquido de arrefecimento, virou sinônimo de confiabilidade numa época em que as estradas brasileiras eram, na maioria, de terra batida e exigiam um carro que simplesmente não falhasse no meio do caminho, longe de qualquer oficina. O preço de um Fusca 0 km no início dos anos 70 girava em torno de alguns milhares de cruzeiros, uma cifra que exigia meses, às vezes anos, de economia rigorosa para boa parte das famílias trabalhadoras. Não é exagero dizer que para milhões de brasileiros dessa geração, a palavra carro e a palavra Fusca significavam exatamente a mesma coisa. Era o carro do pai, do tio, do médico da cidade pequena, do taxista, todos ao mesmo tempo. Existiam versões diferentes para gostos diferentes. O Fusca 1300 mais básico, o 1500 mais robusto para quem precisava de mais força nas subidas do interior, e mais tarde o 1600 com potência ainda maior. Nas oficinas mecânicas de qualquer cidade, mesmo as menores, sempre havia alguém que sabia consertar um Fusca de olhos fechados, porque a peça sobrava em todo canto e o motor era simples o suficiente para ser entendido sem curso técnico nenhum. Já contamos a história completa desse modelo em um episódio inteiro aqui no canal, e quem quiser mergulhar fundo nos detalhes técnicos e nas curiosidades de produção pode assistir depois, mas nenhuma lista sobre os anos 70 no Brasil pode existir sem ele nessa posição de honra. Em segundo lugar, um carro que representava exatamente o oposto do Fusca em quase todos os sentidos possíveis. O Chevrolet Opala chegou ao final dos anos 60 como símbolo de status e se consolidou durante toda a década de 70 como o carro dos executivos, das forças policiais, dos que tinham chegado lá na vida profissional. Seu motor robusto, disponível em versões de 4 e 6 cilindros, e seu design imponente, claramente inspirado nos sedãs americanos da General Motors, fizeram dele o sonho de consumo de uma geração inteira que crescia admirando ele passar pelas ruas do centro das grandes cidades. Era comum ver o Opala estacionado em frente às repartições públicas, usado por delegacias em suas versões policiais, dirigido por diretores de empresas em reuniões importantes, comprado por famílias que finalmente tinham conquistado uma ascensão social visível para os vizinhos. A versão Opala SS, mais esportiva, com motor de 6 cilindros e detalhes visuais diferenciados, se tornou um objeto de desejo à parte, disputada entre quem queria não apenas status, mas também desempenho nas ruas e nas raras competições da época. Possuir um Opala nos anos 70 era uma declaração silenciosa de que a vida estava indo bem, sem precisar dizer uma palavra sequer. Ele aparecia em novelas da época, em comerciais de televisão,
Em capas de revistas especializadas, o Opala virou, sem exagero, um personagem cultural que ultrapassava sua condição de simples automóvel. Também já dedicamos um episódio inteiro à história completa desse ícone nacional. Aqui, ele entra apenas como peça fundamental de um quebra-cabeça maior sobre a década. O terceiro carro da lista quase não existiria se não fosse por uma decisão estratégica que hoje pareceria completamente impensável para qualquer montadora. O Ford Corcel nasceu francês, projetado originalmente pela Renault sob o codinome Projeto M, mas foi a Ford do Brasil quem comprou os direitos de fabricação, colocou seu próprio nome nele e o vendeu como um carro genuinamente nacional, sem que a maioria dos compradores sequer suspeitasse da origem estrangeira. O resultado foi surpreendente. O Corcel ganhou o prêmio de carro do ano da revista Quatro Rodas 3 vezes ao longo da década, um feito que nenhum outro modelo nacional conseguiria repetir depois dele. Ele chegava com linhas modernas para a época, um consumo de combustível equilibrado e um preço que, mesmo sem ser barato, cabia no orçamento de uma parcela crescente da classe média brasileira que se formava naqueles anos de crescimento econômico acelerado. A versão Corcel 2, lançada em meados da década, trouxe ainda mais modernidade ao projeto, consolidando de vez a reputação do modelo entre os consumidores mais exigentes. Para muitas famílias, o Corcel foi o primeiro carro 0 km que puderam finalmente comprar, depois de anos economizando e sonhando com aquele momento exato dentro da concessionária, assinando os papéis, recebendo as chaves. A ironia de sua origem francesa quase nunca era mencionada nas propagandas da época, que preferiam vender o Corcel como orgulho genuinamente nacional, e o público comprou essa narrativa com entusiasmo, sem nunca desconfiar da verdade por trás do capô. Quarto lugar da nossa lista. Um carro que tentou ser o Fusca do futuro e nunca conseguiu se livrar completamente da sombra do próprio irmão mais velho. A Volkswagen Brasília chegou em 1973, prometendo tudo aquilo que o Fusca não oferecia. Mais espaço interno, um porta-malas de verdade na frente e atrás, um design mais quadrado e moderno para os padrões visuais da época. Ela vendeu bem. Tornou-se carro de família em milhares de garagens espalhadas pelo país inteiro, e ainda hoje é lembrada com carinho por quem cresceu sendo levado ao colégio dentro de uma, ou fazendo as compras do mês, com a família inteira apertada lá dentro. Mas por mais que a Brasília fosse tecnicamente superior em conforto e praticidade, ela nunca conquistou o mesmo lugar simbólico que o Fusca já tinha estabelecido havia décadas no coração dos brasileiros, quase como se competisse contra a própria história da marca. Ainda assim, é impossível pensar nos anos 70 brasileiros sem lembrar da sua silhueta quadrada e reconhecível cortando as ruas de qualquer cidade do país, do litoral ao interior mais distante. O quinto lugar pertence a um carro que poucos brasileiros hoje reconheceriam de cara, mas que foi símbolo genuíno de ousadia nacional numa indústria dominada por multinacionais. O Puma GTE era um esportivo produzido por uma pequena fábrica em São Paulo, com carroceria feita inteiramente de fibra de vidro e uma ambição clara de competir, em design e em desempenho, com os esportivos importados que só os mais ricos podiam sonhar em trazer para o Brasil naquela época. Ele nunca teve a escala de produção dos grandes fabricantes multinacionais, sendo montado em quantidades pequenas e quase artesanais, praticamente peça por peça, mas justamente por isso se tornou objeto de desejo entre quem realmente entendia de carros e queria algo diferente do padrão de mercado. Hoje, um Puma GTE bem conservado é uma das maiores raridades procuradas por colecionadores brasileiros, valendo muito mais em leilões especializados do que valia quando saiu de fábrica originalmente. Ter um Puma nos anos 70 era ter algo que absolutamente ninguém mais no bairro possuía, e isso valia mais, para quem tinha um, do que qualquer estatística oficial de venda. Em sexto lugar, o carro que trouxe o jeitão americano, de força e presença imponente para as ruas brasileiras. O Ford Maverick, com seu design musculoso e, em algumas versões nacionais, motor V8,
virou ícone instantâneo entre quem valorizava potência e visual agressivo acima de qualquer outra consideração prática. Ele era caro, era um verdadeiro statement de estilo de vida, era o carro que fazia praticamente qualquer pessoa virar a cabeça ao vê-lo, passar na rua, mesmo quem não entendia absolutamente nada de mecânica. Poucos brasileiros podiam de fato comprá-lo, dado seu preço elevado para os padrões econômicos da época, mas praticamente todos sabiam reconhecê-lo, de longe pelo som grave e característico do motor e pela silhueta agressiva de capô comprido. O Maverick representava um sonho inalcançável para a maioria absoluta da população, e talvez seja justamente por isso que ele ainda hoje desperta tanta nostalgia entre quem o viu de longe, admirando em silêncio, sem nunca ter tido a chance real de sentar atrás do volante de um. Filmes e programas de televisão da época adoravam colocar o Maverick em cena sempre que precisavam transmitir a ideia de riqueza recém-conquistada ou de um personagem rebelde e cheio de estilo. O sétimo carro da lista mudou completamente aquilo que o brasileiro médio esperava de um carro popular e acessível. O Chevrolet Chevette, lançado em 1973, sob o codinome interno de Projeto 909, trouxe tração traseira, um motor mais econômico no consumo de combustível e, principalmente, um preço que cabia no orçamento de muito mais gente do que os concorrentes diretos disponíveis na época. Ele nasceu como aposta calculada da General Motors em um segmento de carros compactos que até então era praticamente inexplorado dentro do mercado nacional brasileiro. Ao longo da década seguinte, o Chevette se tornaria um dos carros mais vendidos de toda a história automotiva brasileira, um verdadeiro fenômeno de popularidade que atravessaria gerações inteiras. Mas sua trajetória começa exatamente aqui, nos anos 70, quando ele ainda era apenas uma novidade e uma aposta arriscada por parte da montadora. Em oitavo lugar, um carro que fechou a década trazendo uma revolução técnica que o resto da indústria mundial só entenderia e adotaria plenamente anos depois. O Fiat 147, lançado em 1976, foi o primeiro carro fabricado pela Fiat inteiramente em solo brasileiro e trouxe consigo algo que praticamente ninguém tinha visto por aqui até então: tração dianteira combinada com motor posicionado de forma transversal dentro do compartimento. Essa configuração de engenharia, hoje considerada padrão absoluto em praticamente todos os carros populares do mundo inteiro, era vista como radical e arriscada quando o 147 chegou ao mercado nacional pela primeira vez. Ele representava, de certa forma muito concreta, o futuro chegando mais cedo ao Brasil, um conceito de engenharia automotiva que só se tornaria universal na indústria mundial anos, até décadas, mais tarde do que aqui. A fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, recém-inaugurada para produzir esse modelo, representava também a chegada de mais uma gigante multinacional disputando espaço num mercado que até então era dominado quase inteiramente por Volkswagen, Ford e General Motors. O nono lugar é ocupado por carros que carregavam um nome de peso internacional e uma presença física ainda maior nas ruas movimentadas das grandes cidades. O Dodge Charger e o Dodge Dart, fabricados pela Chrysler do Brasil em sua fábrica nacional, traziam motores potentes e um design que gritava músculo americano, numa época em que a maioria absoluta dos carros nacionais apostava firmemente na discrição e na sobriedade visual. Eram carros grandes, pesados, com um consumo de combustível que hoje pareceria completamente absurdo, mas que na época representavam o auge do luxo automotivo produzido em território nacional brasileiro. Ver um Charger parado num sinal de trânsito nos anos 70 era, de certa forma, muito real. Ver um pedaço dos Estados Unidos plantado literalmente no meio das ruas brasileiras, algo que despertava admiração instantânea em qualquer pedestre distraído que passasse por perto.
Poucas unidades foram produzidas em comparação aos modelos populares desta lista, o que torna esses Dodge sobreviventes ainda mais valiosos e disputados hoje em dia entre colecionadores especializados em clássicos de alto padrão. E fechando a nossa lista, o 10º carro não é bem um carro no sentido tradicional da palavra, é quase uma casa sobre rodas, um símbolo de trabalho árduo e de liberdade total ao mesmo tempo. A Volkswagen Kombi carregava famílias inteiras em viagens de férias para o litoral, carregava mercadorias diversas para pequenos comerciantes de bairro, carregava sonhos inteiros de negócio próprio montados literalmente dentro da sua carroceria espaçosa e versátil. Ela não tinha o glamour de um esportivo como o Puma GTE, nem a potência bruta de um Dodge Charger norte-americano, mas talvez tenha sido, entre todos os carros desta lista inteira, aquele que mais gente de verdade usou no dia a dia, de forma prática, constante e essencial. Táxis coletivos improvisados, ambulâncias rurais de emergência, ônibus escolares informais em cidades pequenas, food trucks, muito antes, mesmo desse termo, em inglês, existir no vocabulário brasileiro, a Kombi fez de tudo um pouco, e fez isso durante décadas inteiras, atravessando os anos 70 e continuando firme muito além deles, praticamente intocável pelo tempo. 10 carros, uma única década, um Brasil que ainda estava se descobrindo sobre rodas, aprendendo aos poucos o que significava ter uma indústria automotiva verdadeiramente própria e madura. Cada um desses modelos carrega, além de motor, chassi e lataria, uma fatia inteira da vida cotidiana de uma geração que hoje já é avó, já é bisavó, mas que ainda lembra com precisão exata da cor do carro da família, do cheiro do banco de couro sintético, do som específico da ignição pela manhã antes de sair para o trabalho. Alguns desses carros já ganharam episódios inteiros aqui no canal com todos os detalhes técnicos, históricos e humanos por trás de cada um deles. E se você quer a história completa e aprofundada de qualquer um desses modelos, é só procurar aqui do lado, porque já contamos tudo em profundidade em vídeos anteriores. Se esse vídeo trouxe alguma lembrança à tona, alguma memória guardada há tempos, deixa nos comentários qual desses carros passou pela garagem da sua família, ou pela garagem do seu avô, do seu tio, daquele vizinho que todo mundo invejava um pouquinho lá no fundo.